Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, O Sócrates Real, do Rogério Hetmanek. Foi publicado aí pela editora Monkiti Okada, São Paulo, 2014. E ele vai tratar sobre o papel de Sócrates, especialmente a visão da alma de Sócrates, né? Ele vai fazer um retrospecto, então, da visão dos antigos, da Grécia Antiga, com relação à alma, pegando o livro do Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga, né? Então ele diz, ao contrário da metempsicose, né, que é essa ideia da transmigração da alma, a metempsicose é a transmigração da alma para qualquer ser vivo. Reencarnação só para o ser humano, né? Bom, não tinha essa crença lá nos antigos, no começo não tinha. As crenças antigas não acreditavam que o espírito era imortal e que saindo do corpo físico habitaria um novo corpo. Então, essa crença de metempsicose ou reencarnação não está no mundo antigo aqui que ele está pegando primeiro. Tá? Stell explica que as mais antigas crenças gregas e itálicas acreditavam em uma segunda existência, mas não era em outro mundo, era neste mundo próprio. E aí ele fala do culto dos lares que tinha antigo, que os antepassados morriam, eles continuavam ali, eles eram enterrados próximo de casa e eles permaneciam ali, eles não iam para o outro lugar, para outro mundo, nem nada disso, eles ficavam ali. Essa crença estava tão arraigada, Cícero comenta que mesmo quando se fixou o costume de queimar os corpos, se passou a acreditar que esses mortos continuariam a viver debaixo da terra. Tá? Então, sempre preso à questão do corpo e a alma, de alguma maneira, ainda continuam ligados. Tá? Há ainda registro de outra crença sobre o destino dos mortos, aceita entre os antigos. Essa crença concebia uma região subterrânea infinitamente mais vasta que o túmulo, na qual as almas iam viver juntas após a morte, tá? Recebendo as penas e recompensas conforme a vida que levavam. Bom, essa crença de que haveria um outro lugar, né, ela parecia estar em desacordo com os ritos de sepultura, né? Porque os ritos de sepultura presume que o corpo da pessoa ainda vai estar de alguma maneira ligada com a alma dela. O que prova que os ritos dessa antiga crença se estabeleceram numa época em que ainda não se acreditava no Tártaro. A Ilíada de Homero vai falar desse Tártaro, com uma prisão subterrânea, tão abaixo do Hades quanto da terra e do céu, e dos Campos Elíseos, que é uma espécie de paraíso. Então, tanto esse Tártaro quanto esse Campos Elíseos, isso vai ter lá na Ilíada de Homero. Tá? Então, você vê que os conceitos, primeiro ficava lá no túmulo. Depois você já começa a conceber a ideia de um paraíso, de um Campos Elíseos, de um Tártaro, um lugar de sofrimento. Isso já começa a desenvolver já na Grécia Antiga. Tá? Luciano vai zombar desses costumes, dizendo assim: os homens imaginam que as almas vêm lá de baixo para jantar com eles, e que se regalam com os aromas das iguarias e bebem o vinho derramado sobre as sepulturas. Entende? Os mortos viriam para jantar junto, porque estão ali presentes. Essa crença, estou ali próximo da sepultura. Tá? O pensamento deles, cada morto era um deus. Os túmulos eram os templos dessas divindades. Então, esses são os cultos dos lares antigos, né? Vamos mais à frente aqui. Então, nesse conceito, havia uma unidade indivisível da figura humana, tá? Como simples ser humano vivo. Não havia separação de corpo e alma. A noção de corpo, soma, era de cadáver, e a noção de alma, psique, era a noção de um fantasma, como um espectro, que continuava a existir sob a terra. Tá?
Com base na antiga crença religiosa, a alma, como um fantasma, precisava do corpo para continuar vivendo sob o túmulo. Para Homero, a morte efetivava-se quando a psique saía do corpo voando pela boca. Então, Homero já está dando um passo seguinte, né? Essa psique, ela sai do corpo. Isso já vai estar no Ilíada de Homero. Então, já é uma parte 2, tá? Que é a ideia do Tártaro, dos Campos Elíseos, tá? A propósito, a expressão último suspiro indicava que a psique estava ligada à respiração, psiquein, sendo que a ideia de morte significava exalar o último suspiro. Então, essa ideia de que o psique abandona aquele corpo. Tá? Isso vai estar presente, então, no segundo estágio, que é na Homero, lá na Ilíada, na Odisseia lá de Homero. Chegamos, então, na concepção socrática. Onde é que Sócrates entra nisso? Bom, antes de chegar em Sócrates, temos o orfismo. O orfismo teve grande receptividade entre os filósofos, especialmente Pitágoras, primeiro filósofo a apropriar-se da doutrina órfica da reencarnação da alma. Então, o orfismo já vai trazer o conceito de reencarnação da alma. Então, olha para coisa. Primeiro, está preso no túmulo. Depois, tem a ideia de um lugar, né? Um tártaro, um campo elíseo, onde essa alma vai. E numa terceira etapa, que seria esse orfismo, seria quando a alma ela retorna a este mundo aqui reencarnada. Então você veja como está evoluindo esse conceito aqui. Aí o Dodds vai dizer assim: em termos morais, a reencarnação ofereceu uma solução mais satisfatória ao problema da justiça divina. Porque você tinha aquele problema de que, no conceito anterior, quer dizer, uma pessoa injusta poderia ter uma vida muito boa aqui. Então, como é que isso se resolve? Porque o cara tem uma vida muito boa e morre, e aí, pô, o cara sofreu tudo de bom, né? A reencarnação ela dá uma solução a isso. Ah, esse cara vai voltar sofrendo lá numa outra vida. Então, ela buscava essa. Em Homero já se trata das penas após a morte, tá? Em Homero temos o Tártaro, Campos Elíseos, existe penas após, mas não tem reencarnação. O orfismo inovou quando estendeu a concepção da sorte do além-túmulo com punições pelas culpas cometidas e particularmente com prêmios e méritos adquiridos a todas as almas sem distinção. Isso pode ser visto como uma mais inovadoras teses órficas. Então ele generalizou o que estava lá no Homero. Isso vai aparecer então no Mênon de Platão, onde diz assim: os antigos afirmam que a alma do homem é imortal, o que às vezes termina a vida terrestre, que se chama morrer, e às vezes de novo renasce, mas que jamais perece. Por essas razões é preciso viver do modo mais santo possível. Para Homero, a alma era um espírito no sentido de um fantasma e não tinha uma individualidade. Tá? Abandonava o homem na sua morte para ir como vã e inconsciente larva, vagar seu destino ao Hades, ao Hades, tá? Essa é a primeira concepção de Homero. Não é uma individualidade que está saindo, é uma alma que sai, mas não tem individualidade. Para os órficos, ao invés, era o demônio em quem nós espiava a culpa, e que era tanto mais ele mesmo quanto mais se separava do eu consciente, e tanto mais ativo quanto mais se enfraquecia e desaparecia a nossa consciência. Então, para os órficos, essa individualidade, essa alma, né, ela vai se manifestar no sono, na perda dos sentidos e na morte. Tá? Para Sócrates, essa alma coincide com a nossa própria consciência. Então já está dando uma individualidade para essa alma. Ser pensante e operante, com a nossa razão e com a sede de nossa atividade pensante. Em poucas palavras, para Sócrates, a alma é o consciente, a personalidade intelectual e moral.
Somente a partir da segunda metade do século V a.C. é que a psique, a alma, passou a designar a consciência do homem, a sua verdadeira personalidade moral e intelectual. Então, veja, é uma sequência que vem do orfismo, essa ideia de reencarnação, mas ainda como algo não individualizado, entende? E com Sócrates, essa alma vai ganhar uma individualidade, ela vai ser vista como uma personalidade, é o próprio eu racional da pessoa. Esse passo vai ser dado pelo Sócrates. Então, ele opera uma verdadeira revolução na visão grega do homem. Ele usou a palavra psique para indicar a personalidade moral e intelectual do homem, seu centro pensante, a sua vontade. Bom, ele vai também discutir o chamado problema de Sócrates. O problema de Sócrates é o seguinte: Sócrates não escreveu nada, que nem Jesus. Outros escreveram sobre ele. Como a gente pode recuperar o Sócrates verdadeiro, o Sócrates histórico? É o mesmo problema do Jesus histórico. Né? Você tem textos que falam de Sócrates. E aqui é interessante, vai falar uns paralelos, né, que a gente pode traçar com essa busca do Sócrates histórico, né? Porque a gente tem o texto de Platão, mas e aí? Aí ele vai traçar uns critérios, né? Que deverá ser sustentado pela convicção de que Sócrates da história não é desmentido pela existência da lenda literária. Ah, interessante, que é a mesma solução do Jesus histórico. O fato de ter várias construções sobre Jesus posteriormente não invalida o fato de que existiu um Jesus histórico. Ele está dizendo a mesma coisa com Sócrates. Aconteceu a mesma coisa com Sócrates. Criou-se toda uma lenda em torno de Sócrates. Isso não invalida o fato de que existiu um Sócrates histórico. Tá? Ele está adotando a mesma perspectiva. Qual a consequência dessa perspectiva de Sócrates de identificar a alma como um eu pensante? Né? Bom, uma consequência é que ele vai afirmar a superioridade da alma sobre o corpo. À medida que ele descola a alma de corpo, né, como ser pensante, como individualidade, então ele vai passar a ver, vale mais você cuidar da sua alma, né? Você deve procurar cuidar da sua alma. Então, esse se torna assim o sinal mais autêntico do filosofar socrático. Dá uma ênfase nesse lado da sua alma. Tá? Sem descartar do corpo, mas assim, você deve procurar satisfazer os prazeres da alma, não os prazeres do corpo. Uma outra perspectiva. Né? O que mais? Aproximadamente no fim do século V a.C., torna-se possível para alguns, entre os gregos, falar de suas almas como se possuíssem identidade e personalidade autônoma. Não simples fragmentos da atmosfera, como era visto antes, nem uma força cósmica, mas o que nós chamaremos de uma entidade de substância real. Em princípio, essa concepção estava à disposição somente dos espíritos mais finos. Pode-se documentar que ainda na segunda metade do século V a.C., esse conceito não tinha sido assimilado pela maioria, e que os termos nos que expressavam soavam bizarros aos ouvidos da grande parte das pessoas. Antes do final do século IV a.C., essa concepção estava começando a fazer parte da língua grega e se transformando num dos postulados mais comuns da civilização grega. A separação do corpo da alma, do corpo individual, da alma individual. Né? Passou a ser um traço característico ali da civilização grega. Mas outra consequência que ele tira disso também, ele vai pegar um texto do Jean Vernant, tá? Jean-Pierre Vernant, na obra Mito e Religião da Grécia Antiga. Ele vai dizer o seguinte: para o oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo significava ficar ciente de que tu não és Deus e não cometerás o erro de tornar-se um Deus. Tá? Para Sócrates, de Platão, que retoma a frase a seu modo, ele quer dizer o seguinte: conhece o Deus que em ti és tu mesmo. Esforça-se por te tornares tanto quanto possível semelhante ao Deus. Então existe cuida da tua alma, se aprofunda na filosofia,
adquire conhecimento que você vai estar caminhando nesse sentido. Ao identificar na constituição do ser humano uma natureza essencialmente divina, semelhante à natureza dos deuses, Sócrates colocou sob questionamento não somente a verdade dos políticos, poetas e artesãos, ele também colocou sob questionamento a verdade revelada pelos deuses. Fez por ter descoberto que, além da natureza animal da constituição humana, existe uma natureza divina, representada pela alma, pela psique, cujo cuidado conduz o ser humano ao conhecimento da verdade de si mesmo. Então, ele abre uma nova perspectiva aí, né? Uma nova perspectiva. E fechando aqui, Sócrates revelou a peculiar natureza do seu pensamento. Para ele, a busca do conhecimento da verdade é que dava sentido e justificava a existência da filosofia. Daí não ser nenhum exagero ou impropriedade atribuir-lhe a condição de fundador da filosofia, comprometida com a busca do conhecimento da verdade. Então, é essa perspectiva aí que o autor traz de Sócrates. Muito obrigado, então.